Vamos lá, pessoal. Então a gente abre a segunda parte da aula reforçando a frase, não é isso? Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Eu tinha falado ela no comecinho da primeira parte da aula e agora a gente reforça na segunda parte. Eu sei que para muita gente, tem gente que não gosta dessa parte motivacional, eu respeito e tudo mais. Eu sempre coloquei essas frases e teve uma época que eu deixei de colocar, porque eu acabei recebendo algumas críticas por e-mail, dizendo que era bobeira esse tipo de frase, que não leva a nada e tudo mais. Aí quando eu deixei de colocar, muita gente me mandou e-mail pedindo para colocar de volta. Porque realmente eu particularmente, eu vivo, isso é combustível para mim. Esse tipo de frase, essa parte motivacional, para mim tem um efeito muito grande e para muita gente. Então, principalmente eu sei vocês agora que estão nesse árduo caminho, rumo à aprovação no concurso público, tá aí, de repente está desanimado, lê uma frase, isso sempre vale a pena. Eu ia falar no comecinho da primeira parte da aula, acabei falando tanta coisa que eu esqueci. Saiu uma atualização que não é a minha matéria diretamente, mas é a minha matéria indiretamente. Pode colocar no quadro lá. Pessoal, o nome Lei de Introdução ao Código Civil morreu. Uma lei do dia 30 de dezembro de 2010. Lei atual ou não? Estava todo mundo aí preocupado com o ano novo, saiu essa lei aqui. Esta lei, 12.376, de 30 de dezembro de 2010, mudou o nome. Não é que a lei de introdução ao Código Civil deixou de existir. Só o nome. Não se fala mais em lei de introdução ao Código Civil. E agora, de uma forma correta, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Porque o nome lei de introdução ao Código Civil já era muito criticado. Porque não é aplicável só ao Código Civil, é aplicável a todos os ramos do direito. É uma super lei, ou super norma, ou sobrenorma. Então, tomem cuidado. Você fala, é a mesma coisa. Pessoal, não é a mesma coisa. E se for uma questão discursiva, quem coloca a lei de introdução ao Código Civil, se eu fosse da banca, eu ia descontar ponto. Porque isso demonstra desatualização. Então, a atualização é um ponto importante que eles analisam na aferição do candidato e tudo mais. Então, tome cuidado também de falar lei de introdução ao Código Civil. Essa expressão acabou morrendo, hoje lei de introdução às normas do direito brasileiro. Só que eu fico imaginando, né? O legal do LIC era até para você abreviar, você falava LIC. E eu fiquei pensando, talvez não tenha nada a ver, mas eu fiquei pensando numa forma de abreviar isso. Então, como que vai ser agora? LINDB? LINDB? Não, fica esquisito, né? LIDB. Bom, sei lá como é que vai ficar. Mas Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. LIB, LIDB, LIN. Está aí a nova nomenclatura. Era algo que toda a doutrina já vinha criticando o nome Lei de Introdução ao Código Civil, e agora de uma forma correta, agora sim o nome está correto. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por isso que você estuda ali, que tanto em Teoria Geral do Direito, quanto no primeiro ano em Direito Civil, na graduação em Direito. Dos 5 anos de Direito Civil, a gente estuda isso no primeiro ano. Quem fez Direito sabe, quem não fez, isso é estudado no primeiro ano dos 5 da graduação em Direito. Ok? Legal. Inciso 2. Voltando, estamos estudando, pegue o caderno por gentileza, só para a gente fazer um enquadramento do tema. Nós estudamos a primeira parte da aula, a competência territorial da Justiça do Trabalho. Agora a gente está estudando a competência em razão da matéria e em razão da pessoa. Estamos estudando o artigo 114 da Constituição. Já vimos o inciso 1,
Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Inciso 2 fala das ações que envolvam exercício do direito de greve. Então, a Justiça do Trabalho, ela processa e julga ações que envolvam exercício do direito de greve. É o inciso 2 do artigo 114 da Constituição. Bom, então veja, num primeiro ponto, eu quero que você anote o seguinte, que o direito de greve, ele tem previsão lá na Constituição, no artigo 9º da Constituição. Vocês sabem que no passado, a greve já foi considerada um crime. E em constituições anteriores, um ato antidemocrático, antissocial. Hoje a greve é um direito constitucional, inclusive fundamental. É um direito social, né? Um direito fundamental de segunda dimensão que traduz a ideia da igualdade ou isonomia ou paridade de armas. E também a greve tem previsão infraconstitucional. Vocês vão estudar em direito do trabalho. A greve ela é prevista na Lei 7783 de 89. Então, repetindo, a greve tem previsão constitucional, artigo 9º da Constituição, Constituição Cidadã de 88, e na Lei 7783 de 89, que é a famosa lei de greve. E ela ficou mais conhecida ainda, essa lei de greve, quando o Supremo julgou aquele mandado de injunção coletivo, mandando aplicar aos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada, aplicando o efeito concretista no mandado de injunção coletivo. Então está aí também, essa lei acabou se tornando ainda mais conhecida. Legal, essa é a primeira informação. Outra informação, quando o texto fala ações que envolvam o exercício do direito de greve, leia-se ações individuais e coletivas. Ações individuais e coletivas que envolvam o exercício do direito de greve. Em tese, qualquer tipo de ação individual ou coletiva tem por objeto o direito de greve. Competência nossa, Justiça do Trabalho. Tudo bem? Que é a parte mais superficial desse inciso 2. Legal. Outro ponto importante também, que a gente vai aproveitar um momento já para estudar, é a menção do parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição. Vamos colocar aqui. O parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição traz a seguinte informação para nós. Em caso de greve, em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho, o Parquet Laboral, poderá ajuizar dissídio coletivo. E aí compete à Justiça do Trabalho decidir esse conflito. Então, repetindo, em caso de greve, em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho
poderá ajuizar dissídio coletivo. É o famoso dissídio coletivo de greve. Para quem for prestar a prova de analista, eu separei uma aula só para tratar de dissídio coletivo. Então não se preocupem, eu vou dar uma aula de 4 horas, a gente vai tratar de uma forma completa e tudo que há de mais importante envolvendo o dissídio coletivo. Vou falar da classificação, falar do trâmite, falar do poder normativo, falar de sentença normativa, ação de cumprimento. Tudo isso a gente vai ver em momento oportuno. Nesse momento da matéria, eu quero só que vocês anotem isso e se preocupem com as seguintes informações que eu vou destacar em vermelho. Pessoal, não é qualquer greve. É uma greve em atividade essencial. Água, luz, esgoto, compensação bancária, tráfego aéreo, atividades essenciais. E a lei de greve, quando você for estudar, ela menciona quais são as atividades essenciais. Há um rol lá de quais são essas atividades. Mas também não é qualquer greve em atividade essencial. É uma greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público. Dessa forma, o Ministério Público poderá ajuizar esse dissídio coletivo de greve. É a literalidade do parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição, com redação dada pela emenda 45, que é a reforma do Judiciário. Tudo bem? Tranquilo. Agora a gente vai ter que aprofundar a discussão. Isso é o que está na lei, não tem mistério, é só você ler, memorizar. Só que surgiu a seguinte discussão. Vamos lá. Questões polêmicas que a gente tem que resolver porque vem caindo em concurso. A primeira questão polêmica, envolvendo o inciso 2, é a seguinte. Será que a Justiça do Trabalho ela tem competência para julgar as ações possessórias que envolvam o exercício do direito de greve? Essa foi a primeira questão polêmica na interpretação do inciso 2 do artigo 114. Tudo bem, lá fala ações, não há nenhum tipo de restrição, em tese, ações individuais, ações coletivas, mas também nós temos ações possessórias que envolvam o exercício do direito de greve. Para compreender bem essa questão polêmica, embora isso seja matéria de processo civil, aqui eu tenho que dar essa parte. Pessoal, o ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê 3 espécies de ações possessórias. Eu vou colocar aqui no quadro e vale a pena você anotar. Porque as bancas, ou elas perguntam só ações possessórias, e aí ok, ou elas perguntam de forma individualizada, as espécies de ações possessórias. Então, quais são as espécies de ações possessórias que nós temos? Nós temos a ação chamada de reintegração de posse. E a ação de reintegração de posse é um meio processual utilizado no caso de esbulho. Quando alguém é esbulhado, temos a ação de reintegração de posse. Só um parênteses, né, direito civil. Pessoal, o que significa esbulho? O que é esbulho? Esbulho é a efetiva perda da posse. Então pode deixar no quadro. Quando nós temos a posse, a perda da posse, total ou parcial, nós temos o esbulho. E se uma pessoa for esbulhada, ela tem que entrar com uma ação de reintegração de posse. Mesmo quem não fez direito, já ouviu falar muito de ação de reintegração de posse. A mídia fala muito disso. Inclusive, ela até filma muitas vezes reintegrações de posse acompanhadas de força policial. A segunda espécie é a ação de manutenção de posse. Ação de manutenção de posse. E a ação de manutenção de posse
ela é verificada no caso de turbação. A reintegração, no caso de esbulho, e a manutenção de posse, no caso de turbação. Para quem quiser anotar um conceito, vamos só lembrar. Esbulho é a perda total ou parcial da posse. Eu já acabei passando esse conceito. Então, esbulho, perda total ou parcial da posse. Agora, como diferenciar o esbulho da turbação? O que é a turbação? Porque a turbação leva ao aviamento da manutenção. E o esbulho leva ao ajuizamento da ação de reintegração de posse. Então, para quem quiser anotar, turbação significa qualquer ato que embaraça o livre exercício da posse. Qualquer ato que embaraça o livre exercício da posse. Eu lembro que assim, uma palestra que eu assisti também numa obra, teve um exemplo muito didático que foi dado para ilustrar essas situações. Eu vou falar no nome do movimento porque ele é muito divulgado na mídia. O MST. O MST chegou na cidade. Há uma ameaça, já vou colocar na lousa, interdito proibitório. O MST se instalou na porta da fazenda. Já está embaraçando o livre exercício da posse. Manutenção da posse. O MST invadiu a fazenda. Reintegração de posse. Então seriam situações para ilustrar bem cada uma delas. O esbulho como efetiva perda da posse, total ou parcial, e a turbação, qualquer ato que embaraça o livre exercício da posse. E por fim, o interdito proibitório. O interdito proibitório, que ele é no caso de ameaça. Ameaça de esbulho ou ameaça de turbação? Ameaça. Repetindo, ameaça, interdito proibitório, turbação, manutenção de posse, esbulho, reintegração de posse. Só que veja, enquanto você está anotando, que a diferença entre as situações fáticas é muito tênue. Pode ser que no momento que você entrou com a ação era só turbação e no momento que o juiz analisa a demanda já é caso esbulho. Então, para quem quiser anotar, entre as ações possessórias é aplicável o princípio da fungibilidade. Uma ação pode ser aceita como se fosse a outra. É só uma informação de processo civil. Que entre essas ações nós aplicamos o famoso princípio da fungibilidade. Uma ação, pode deixar na lousa lá, princípio da fungibilidade, lousa, legal. A fungibilidade é o fato de uma ação ser aceita como se fosse a outra. E em direito civil vocês estudam isso também. Vocês estudam classificação de bens, e uma das classificações, bens fungíveis e bens infungíveis. O bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. O infungível é exatamente o contrário. Por exemplo, o maior bem fungível que nós temos é o dinheiro. É um bem que pode ser substituído tranquilamente por outro. Ok? Legal. Voltando àquela indagação, vejam o caderno. Se nós tivermos uma ação possessória que envolva direito de greve, a competência é da Justiça do Trabalho? Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, um empregador. Vocês já viram isso até em filme, na televisão. Muitas vezes, em uma greve, em um movimento paredista, legal, o empregador, ele perde a posse da fábrica. Então, os empregados com carro de som, com piquete, eles se instalam na porta da fábrica e eles falam, aqui ninguém entra, inclusive o empregador. Se o empregador lhe perdeu a posse da fábrica, ele foi o quê, pessoal? Esbulhado. E se ele foi esbulhado, ele tem que entrar com uma ação de reintegração de posse. Ele vai entrar com essa ação na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Muitos juízes estaduais defendiam essa competência, porque alegavam que posse é uma matéria civil
e, portanto, a competência da Justiça Comum Estadual. Isso mudou em dezembro de 2008. E aqui você vai anotar com muita atenção. Foi editada a súmula vinculante número 23 do STF. Súmula vinculante 23 do STF. Essa súmula vinculante estabelece que, no caso de ações possessórias, que envolvam o exercício do direito de greve, só que também relacionadas a trabalhadores da iniciativa privada, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, repetindo, no caso de ações possessórias que envolvam o direito de greve, se essas ações possessórias forem relacionadas a trabalhadores da iniciativa privada, a competência será da Justiça do Trabalho. Pessoal, então não é qualquer ação possessória de direito de greve. É ação possessória de direito de greve relacionada a trabalhadores da iniciativa privada. E aí a competência será da Justiça do Trabalho. Esse é o teor da súmula vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório envolvendo o direito de greve e envolvendo trabalhadores da iniciativa privada, a competência será da Justiça do Trabalho. E aí, naturalmente, isso acabou resolvendo a segunda questão polêmica do inciso 2. Imagine, pessoal, greve de servidor público estatutário. Imagine que um servidor público estatutário faça greve. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar tudo que envolve a greve deles, inclusive as possessórias? Essa seria a segunda questão polêmica. A primeira, vocês já anotaram no caderno, vamos colocar a segunda questão polêmica. B. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar a greve de servidores públicos? Teve o ano passado uma situação emblemática, que foi inclusive aqui de São Paulo e foi noticiada no Brasil inteiro. A greve dos professores aqui na Paulista, manifestação na Avenida Paulista. Eles praticamente pararam a cidade. Acho que vocês lembram, isso foi noticiado. Eles foram para a Avenida Paulista, pararam as 4 faixas e bloquearam mesmo. E muitos lá eram estatutários. Tinham seletistas lá, mas também os estatutários. Greve de servidores públicos. Leiam de novo, enquanto eu estou anotando aqui na lousa, a súmula vinculante 23. A resposta está nela. A partir do momento que o Supremo limitou para trabalhadores da iniciativa privada, qual é a interpretação a contrário senso? Pode jogar aqui isso. Qual é a interpretação a contrário senso em relação a isso? Se iniciativa privada, Justiça do Trabalho, toda a parte pública foi para a Justiça Comum. Então você vai notar que a posição que vem prevalecendo, a posição majoritária, sustenta que não. Sustenta que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar greve de servidores públicos. Competência não é nossa. Ah, mas Leone, a competência é de quem? A competência será da Justiça Comum. Federal ou estadual. A depender do servidor. Olha, não é difícil você memorizar isso. Eu não mencionei, na primeira parte da aula,
aquela ação direta que foi decidida pelo Supremo, que o Supremo afastou estatutário? Então, à luz até daquele julgamento daquela ação direta, tudo que envolve estatutário, inclusive a sua greve, a competência da justiça comum e não do trabalho. Eu também discordo, entendo que a competência seria da trabalhista, mas mais uma vez, para variar um pouco, eu estou na posição minoritária. Normalmente, posições minoritárias eu estou lá no meio. Né? Então, minha opinião pouco importa. Você vai anotar só as posições majoritárias. Okay? Em turma de magistratura, que a gente dá de manhã os intensivos, aí eu dou todas as posições, correntes, etc, etc. Aqui a gente acaba focando realmente nas posições majoritárias. Tranquilo? Podemos avançar? Legal. Inciso 3. Inciso 3 do artigo 114. Terminamos o inciso 2, agora o inciso 3. O inciso 3, ele fala das ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Normalmente, quando eles cobram isso no concurso, é essa literalidade mesmo. Cai assim, inciso 3, a competência é da Justiça do Trabalho. Mas até pensando em uma profundidade, para você não ter problema no concurso, e a gente vai lutar bastante para você gabaritar o processo de trabalho, vamos colocar exemplos. Como prova de TRT, hoje está muito puxado, assim, tem que pensar em percentual acima de 90% da prova, a gente tem que trabalhar em rumo ao gabarito. E a gente vai lutar bastante para que você chegue próximo disso ou que eventualmente gabarite a prova. Coloca lá, exemplos. Exemplos. Ações que envolvam o processo eleitoral de dirigente sindical. Ações que envolvam o processo eleitoral de dirigente sindical. Como eu falei, isso é melhor estudado em direito do trabalho, mas a estabilidade do dirigente sindical é a mais conhecida de todas e naturalmente a mais cobrada. Nós tínhamos a antiga estabilidade decenal, que ela foi extinta com o advento da Constituição, que trouxe o sistema do fundo de garantia, preservando o direito adquirido a quem era estável decenal, mas hoje a grande estabilidade, a mais cobrada, é a sindical, sem prejuízo do acidentado, do cipeiro, da gestante, assim por diante. Que vai do registro da sua candidatura e se eleito até um ano após o final do mandato. Tudo que envolve esse processo eleitoral, volta aqui um pouquinho, é uma ação sobre representação sindical entre sindicatos envolvendo a parte sindical. E dessa forma, a competência será da Justiça do Trabalho. Outro exemplo, continuando, coloca ponto e vírgula ou vírgula. Ações envolvendo a disputa entre dois sindicatos, ações envolvendo a disputa entre dois sindicatos pela representatividade na base territorial da categoria. Pela representatividade na base territorial da categoria.
Vamos lá. Aqui eu preciso trazer um pouco de conhecimento, tanto de trabalho quanto de direito constitucional. Vou colocar no quadro. Existe um dispositivo, que é o artigo 8º, inciso 2 da Constituição, que traz o princípio da unicidade sindical. Quem aí já está na estrada, né, já leu a Constituição várias vezes, com certeza leu isso aqui. Artigo 8º, inciso 2, princípio da unicidade sindical. Eu vou procurar desenhar o que o dispositivo ele quer dizer. Imagine, por exemplo, aqui a base territorial da categoria. Tanto faz, categoria profissional ou categoria econômica, mas essa base territorial que não poderá ser inferior à área de um município. Nós temos a base territorial da categoria, e essa base não poderá ser inferior à área de um município. Muito bem. Pelo princípio da unicidade sindical, eu só posso ter, representando a base territorial da categoria, uma entidade sindical. Uma associação sindical, uma entidade sindical. Uma associação sindical representando aquela categoria na base, que não poderá ser inferior à área de um município. Eu não posso ter mais de um sindicato representando aquela categoria naquela base. Isso é o que a gente chama de princípio da... O nome já é autoexplicativo, né? O princípio da unicidade sindical. É a representatividade única da categoria naquela base. Tudo bem? Então, dessa forma, eu posso ter 2 sindicatos disputando essa base? Sim. É uma ação entre sindicatos. De quem que vai ser a competência? Antes a competência era da justiça comum. Agora, com a ampliação da competência, a competência da justiça do trabalho. Todo mundo entendeu o exemplo? Se eu tenho que ter um sindicato representando, eu posso ter 2 sindicatos lutando por essa base. E eu acho que muita gente deve estar imaginando, eu vou colocar a observação aqui embaixo, por que 2 sindicatos disputariam, eu diria, com muito empenho a representatividade, né? Você já sabe, eu vou colocar aqui embaixo. Outro exemplo que cai em concurso são as ações que envolvam as contribuições sindicais confederativas, assistenciais e mensalidades sindicais. Então, as ações que envolvam contribuições sindicais, contribuições confederativas, contribuições assistenciais e as mensalidades sindicais são ações de competência da Justiça do Trabalho também. Muitas vezes o empregador retém, não passa para o sindicato, essas ações, Justiça do Trabalho. E a arrecadação, pessoal, ela é monstruosa. Ela dá mais de R$1 bilhão. Então não é difícil imaginar que interessa muito a disputa pela representatividade sindical. Principalmente pela contribuição sindical. Para quem é empregado, vocês sabem disso, 1 dia de salário por ano vai para o sindicato, a título de contribuição sindical. Então, 1 dia você trabalha para o sindicato, inteirinho, é do sindicato esse dia. E como a contribuição sindical tem natureza jurídica tributária, é uma obrigação ex lege, você tem que pagar sem nenhum tipo de discussão. Alguns chamam isso de imposto sindical, mas na verdade o nome correto, contribuição sindical.
Tranquilo? E já que estamos falando sobre isso, a última informação que eu quero que vocês anotem, na verdade, penúltima, para a gente deixar bem completo, é o seguinte. É direito do trabalho, mas eu me sinto na obrigação aqui de falar. Eles vêm cobrando bastante se todas essas contribuições são obrigatórias para todos os trabalhadores. E a gente vai colocar o seguinte na lousa. Que apenas as contribuições sindicais são obrigatórias a todos os empregados. Ou melhor dizendo, os trabalhadores. Essas não tem jeito. As contribuições sindicais, estas são obrigatórias para todos os trabalhadores. Agora, já as contribuições confederativas e assistenciais somente são exigidas dos trabalhadores sindicalizados. Contribuições sindicais, contribuições confederativas e assistenciais. Repetindo, as contribuições sindicais são obrigatórias, exigíveis de todos os trabalhadores, de outra sorte, as contribuições confederativas e assistenciais somente poderão ser exigidas dos trabalhadores sindicalizados. E isto nós encontramos na súmula, um nome fácil de memorizar, 666 do STF. Eu acho que o número é bem sugestivo, eu diria. Não é verdade? O pessoal está dando risada aqui, mas sugestivo, né? Esse número todo mundo sabe o que é. Não vou repetir até para não começar o ano com, começar o ano com pensamento positivo e ânimo firme. E o precedente normativo 119 do TST. Então, por gentileza, súmula 666 do STF e precedente normativo 119 do TST. Fala que as contribuições confederativas e assistenciais somente poderão ser exigíveis dos empregados sindicalizados. Então veja, se um trabalhador não é sindicalizado e ele é cobrado, se ele quiser questionar isso, ele vai entrar com a ação aonde, pessoal? Na Justiça do Trabalho, porque envolve o inciso 3 do artigo 114. A gente sabe que na prática, muito trabalhador paga contribuição confederativa e assistencial, ainda que não seja sindicalizado. E tem muito trabalhador, pasmem, que nem sabe disso. Ele acha que ele está pagando porque ele é obrigado a pagar, e na verdade ele não é obrigado a pagar isso. Ok? E aí agora sim, observação final desse inciso 3, que quando o texto fala sindicatos, deverá ser dada uma interpretação ampliativa. Sindicatos, interpretação ampliativa. Ou seja, não é somente sindicatos, mas também federações, confederações e centrais sindicais. Então, repetindo, a Constituição traz a palavra sindicatos e deverá ser dada uma interpretação ampliativa à palavra sindicatos, abrangendo federações, abrangendo confederações e abrangendo centrais sindicais. Vocês vão estudar em trabalho, direito coletivo, que a partir de 5 federações, a partir de 5 sindicatos, nós temos uma federação, e a partir de 3 federações, nós temos uma confederação. Podemos avançar? Legal? Vamos lá.
Inciso 4. Inciso 4 do artigo 114. Opa. Pulou. O inciso 4, ele traz 3 remédios constitucionais. Vamos colocar aqui. Inciso 4. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria trabalhista. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria trabalhista. Bom, então aqui não tem jeito. O inciso 4, a gente vai ter que estudar em 3 partes. Cada remédio, naturalmente eu não vou dar aula dos remédios. Eu vou falar dos impactos que isso tem no processo de trabalho envolvendo a competência. Os remédios você vai estudar em direito constitucional, cada remédio, para que serve, etc, etc. Legal. Vamos lá, primeira parte. Mandado de segurança. Lembrando, não precisa anotar para que serve o mandado de segurança. O mandado de segurança serve para tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança tem previsão constitucional e infraconstitucional, inclusive com a nova lei do mandado de segurança, que é a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Esse mandado de segurança, pelo fato de ser um direito líquido e certo, que tem até aquele conceito do Eli Lopes Meireles, que é aquele manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitável no momento da impetração, eu tenho que ter uma prova documental pré-constituída, não sendo possível dilação probatória no mandado de segurança. Isso vocês estudam, só estou fazendo uma espécie de revisão e introdução no tema. Legal. Agora, qual foi o impacto da previsão do mandado de segurança no inciso 4 do artigo 114? Vamos lá. Aqui a gente vai anotar da seguinte forma. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, nós falávamos que o mandado de segurança era de competência originária, dos tribunais trabalhistas. Era de competência originária. Antes, era impossível você impetrar mandado de segurança na vara do trabalho. Não tinha nenhum exemplo. O mandado de segurança, ou ele é impetrado no TRT, ou ele era impetrado no TST. Competência originária dos tribunais trabalhistas. Porque, veja, vamos lembrar, a gente utiliza mandado de segurança para impugnar o quê? Para impugnar um ato em tese de autoridade, eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Então a gente só poderia impugnar mandado de segurança envolvendo atos de autoridades judiciárias trabalhistas. E eu já vou aproveitar aqui para falar um pouquinho dessa competência que isso cai em prova. Então, atos de autoridades judiciárias trabalhistas, se eventualmente esse ato tiver ilegalidade ou abuso de poder, e há uma ofensa a direito líquido e certo, impetra-se mandado de segurança. E antes, a gente só poderia impetrar mandado de segurança nos tribunais trabalhistas, porque envolvia apenas atos
de autoridades judiciárias trabalhistas. Agora, vamos pensar nesses atos e aonde que deveria ser impetrado esse mandado de segurança. Vamos lá. Imagine, por exemplo, que se fosse um ato de juiz do trabalho, aonde que o mandado de segurança era impetrado? Vamos pensar juntos. Ato de juiz do trabalho. Ato de juiz do trabalho, o mandado de segurança deveria ser impetrado e continua sendo de competência do TRT. Lá no TRT. Se for um ato de juiz do TRT, eu estou colocando juiz do TRT porque é o que a Constituição fala. A Constituição fala que cada TRT deverá ter no mínimo 7 juízes. Então não está errado você falar juiz, embora na prática a gente utilize muito desembargador. Mas juiz do TRT. Se for ato de juiz do TRT, o mandado de segurança deve ser impetrado no próprio TRT. Porque dentro do TRT nós temos órgãos colegiados. Agora, se for ato de ministro do TST, a competência será do TST mesmo. Então aqui a gente consegue enxergar que a competência era originária dos tribunais trabalhistas. E isso, pessoal, continua sendo. Isso aqui não foi alterado. Mandado de segurança impetrado ou no TRT ou no TST, dependendo se for ato de juiz do trabalho, juiz do TRT ou ministro do TST. Tudo bem? Muito bem. Só que com a reforma, do judiciário, nós tivemos uma ampliação de possibilidades. Tudo isso que você anotou continua sendo. Então, o que está anotado é isso. Só que a ampliação foi no seguinte sentido, que hoje a Justiça do Trabalho, ela julga também atos de outras autoridades. Não mais somente as autoridades judiciárias trabalhistas. Não, elas continuam sendo de competência originária dos tribunais trabalhistas, mas agora atos de outras autoridades. E aí os exemplos clássicos de concurso que eu vou colocar para vocês. Por exemplo, a gente pode colocar atos de auditor fiscal do trabalho. Que há aí uma lenda urbana que esse ano sai esse concurso também. Porque saiu concurso para outras regiões. E para as grandes cidades sairia agora em 2011 um concurso que é muito procurado no Brasil. Um concurso de auditor fiscal do trabalho. Então imagine, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho vai fiscalizar uma obra, interdito embargo um estabelecimento ou um equipamento. Só que ele assim o faz por ilegalidade ou abuso de poder. A empresa vai fazer o quê? Impetrar mandado de segurança. Aí a gente vai ver, não precisa anotar agora, esse mandado de segurança é impetrado, pessoal, na vara do trabalho. Antes ele era impetrado na justiça comum. Com ampliação da competência, isso veio para a gente. Eu já vou colocar que vale para todo mundo. Também ato de membro do Ministério Público do Trabalho. Ato de membro do Ministério Público do Trabalho, de procurador do trabalho. Esse é o concurso menina dos olhos da nossa área, né?
É o concurso, o sonho de todos que vêm para a área trabalhista. Entrar no MPT. E o ano passado não teve concurso. Porque foram aprovados mais de 100 candidatos, né, no último concurso. Mas esse ano também diz a lenda urbana que vai ter concurso Ministério Público do Trabalho. É o maior salário inicial da área trabalhista, é o MPT. Fora a atuação, que é uma atuação também magnífica, né? Outro exemplo, ato de oficial de cartório. Ato de oficial de cartório. Imagine um oficial de cartório que nega o registro a um sindicato. Pessoal, o que eu quero que vocês memorizem? Que atos de outras autoridades atualmente poderão ser impugnados na Justiça do Trabalho. E tanto ato de auditor fiscal do trabalho, que integra o Ministério do Trabalho e Emprego, ato de procurador do trabalho ou ato de oficial de cartório, a competência vai ser de quem, pessoal, do mandado de segurança? Da vara do trabalho. Nos 3 casos, o mandado de segurança deve ser impetrado na vara do trabalho. E aí você já deve estar imaginando qual é a pegadinha clássica de prova. Eles colocam assim: o mandado de segurança é uma ação de competência originária dos tribunais trabalhistas. Certo ou errado? Hoje não mais. Era no passado. Com a reforma, hoje é possível impetrar mandado de segurança na vara do trabalho, no TRT ou no TST. Então, se você quiser anotar, e vale a pena você anotar, coloque assim no caderno. O MS deixou de ser de competência originária dos tribunais trabalhistas. Deixou de ser de competência originária dos tribunais trabalhistas. Não é mais. Podemos avançar? Legal? Isso cai bastante. Segunda parte do inciso 4. Habeas corpus. Famoso HC. É só você ligar a mídia, 5 segundos de notícia, você ouve essa palavra, habeas corpus. Todo dia você ouve falar de habeas corpus, né? Coisa impressionante. Bom, o habeas corpus é o remédio constitucional, que há uma discussão, mas muitos falam que ele teve origem na Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, né? E ele é assim, ele tutela a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Legal. É difícil imaginar um exemplo de habeas corpus na Justiça do Trabalho. E o exemplo clássico que nós tínhamos, e ainda continua sendo exemplo, né? O exemplo, quando o juiz do trabalho, ele determina a prisão civil do executado depositário infiel. Do executado depositário infiel. Inicia-se a execução, isso eu vou falar em aula de execução, não se preocupem, que a execução trabalhista, ela pode ser promovida totalmente ex officio. E muito comum o juiz do trabalho, ele desconsiderar a personalidade jurídica, ele assim o faz de ofício, aplica a teoria menor, a teoria da penetração, da desconsideração da personalidade jurídica, bastando, pode focar aqui. Vamos lá. Força. Ânimo. Isso, agora sim.
Ele desconsidera a personalidade jurídica, aplica a teoria da penetração. Ele, com a teoria menor, bastando a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ele atinge os bens do sócio. O sócio é considerado depositário e se descumpre uma ordem judicial, o bem some, depositário infiel, prisão civil. E aí vocês estudam toda aquela discussão constitucional e internacional da prisão civil depositária infiel. Vou passar mais rápido porque é direito constitucional. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Brasil ratificou essa convenção e tratados internacionais sobre direitos humanos, que foram ratificados antes da emenda 45, o ministro Gilmar Mendes, e depois o editor do Supremo, deu caráter supralegal a esses tratados. Está na pirâmide de Hans Kelsen, na teoria do racionalismo dogmático, normativismo jurídico de Hans Kelsen, estaria acima da lei, abaixo da Constituição. Então, dessa forma, não é mais possível a prisão civil do depositário infiel. Inclusive, o Supremo editou uma súmula vinculante. Eu vou colocar aqui. Isso está na súmula vinculante 25 do STF. Súmula vinculante 25 do STF. Dizendo que é ilegal a prisão civil do depositário infiel, prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Qualquer que seja a modalidade do depósito. E o fundamento, Pacto de São José da Costa Rica, está no artigo 7º, número 7 do Pacto de São José. Só é possível a prisão civil no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Está lá no inciso 67 do artigo 5º da Constituição. Então veja, se o juiz do trabalho determina a prisão civil do depositário infiel, cabe o quê, pessoal? Habeas corpus. E a fundamentação vai ser justamente o quê? Súmula vinculante, 25 do STF, todo esse raciocínio. Isso já é o suficiente. Agora, há quem entenda, e aí já é um raciocínio um pouquinho mais profundo, só preste atenção, que caberia também habeas corpus na área trabalhista em qualquer ato de restrição da liberdade do empregador ou tomador em relação ao trabalhador ou empregado. Quem defende isso é o Mauro Schiavi. Por exemplo, o ano passado teve um caso emblemático. Os empregados em uma empresa, eles começaram a movimentar um direito de greve. E o empregador teve uma saída, no mínimo, pitoresca. Vocês querem fazer greve? Ele fechou as portas da fábrica. Os empregados ficaram trancafiados 3 dias dentro da empresa. Seria um caso de cabimento de habeas corpus aonde? Na Justiça do Trabalho, porque envolve relação de trabalho. Trabalho escravo, não há restrição da liberdade. Sistema do truck system, que é servidão por dívidas, armazéns, sistema de barracão, também caberia o habeas corpus. Tá? Então a questão do habeas corpus na área trabalhista. Mas o grande exemplo é esta prisão civil do depositário infiel, do executado. Hoje nós temos a súmula vinculante 25, até para embasar também o habeas corpus. E por fim, a terceira parte. É o habeas data. Habeas data. Nossa, se já era difícil imaginar um exemplo de habeas corpus na área trabalhista, muito mais de habeas data. O que vocês estudam lá em constitucional? Não precisa anotar, em constitucional vocês estudam. O habeas data ele tem 3 funções. Ele serve para conhecimento de informações, retificação de informações e anotação nos assentamentos. Então, por exemplo, se você quer ter acesso a informações em banco de dados de órgãos públicos,
o meio correto, habeas data, ou retificar essas informações, ou até mesmo anotar nos assentamentos. Mas o grande exemplo que é mencionado na área trabalhista, eu até falei um pouquinho no começo da aula, mas agora vale a pena a gente anotar, seria o caso do empregador. Ele quer ter acesso a informações do banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego envolvendo a lista suja. O empregador, ele quer ter acesso às informações do banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego envolvendo esta lista suja. Como eu falei, agora em dezembro, o Ministério do Trabalho e Emprego soltou a lista atualizada suja, a lista suja atualizada. E tem esse nome lista suja, que foram os empregadores em que lá se encontrou trabalho em condição análoga de escravo. De repente ele quer ter informação, imagina o empregador que já corrigiu esse problema e ele quer ter acesso ou retificar essa lista. Qual o meio que ele vai utilizar, pessoal? Habeas data. E a competência da justiça do trabalho, no caso. Tudo bem? Legal. Inciso 5. Vem caindo bastante também o inciso 5. E a gente está estudando competência e também já um outro tema junto com competência. O inciso 5 fala dos conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Inciso 5 do artigo 114. Essa matéria, conflitos de competência em especial, ela é estudada em processo civil. Mas eu vou passar aqui, anotem quem queira, mas só para a gente enquadrar o tema. Pessoal, quando que ocorre conflito de competência? Basicamente, quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes, que é o que a gente chama de conflito positivo de competência e o conflito negativo de competência. Positivo, quando dois ou mais juízes se declaram competentes. E o que é mais comum, o conflito negativo de competência, quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes. Muito bem. O que vem caindo em processo do trabalho? Envolvendo conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, nós temos 4 regras a serem estudadas. 4 regras. Vamos anotar com calma, pergunta comum em prova, para a gente solucionar qualquer tipo de dúvida envolvendo conflito de competência. Vamos lá. Primeira regra é a seguinte. Quando que o TRT ele vai resolver conflito de competência? Eu vou colocar a informação e a gente vai pensar em exemplos. Então, a primeira regra. Quando que o TRT ele vai resolver conflitos de competência? Isso está no artigo 808, a linha A, CLT. 808, a linha A. Vamos lá. Entre varas do trabalho da mesma região. Varas do trabalho da mesma região. Vamos lá. Vocês vão prestar o TRT da 24ª região, não é isso? Que é Mato Grosso do Sul.
Então imagina, TRT da 24ª região, que é a última região. Uma curiosidade, eu vou falar assim, organização, mas o Brasil tem 24 TRTs. Isso é bom porque são 24 concursos públicos, né, girando aí pelo Brasil. O estado de São Paulo é o único que tem 2 TRTs, que é a 2ª e 15ª região, e 4 estados não têm TRT especificadamente, que é Tocantins, Roraima, Acre e Amapá, que são vinculados a outros TRTs. Mas o TRT da 24ª região, Mato Grosso do Sul. Imagine, por exemplo, o conflito entre a Vara do Trabalho 1 e a Vara do Trabalho 2, ambas pertencentes à 24ª região. Então, conflito entre varas do trabalho que pertençam à mesma região, quem que vai resolver o conflito? Tribunal Regional do Trabalho. A questão sobe. Imagina o juiz dessa vara fala, a competência não é minha, e remete para a vara 2. A vara 2 fala, a competência também não é minha, e remete. Nós temos um conflito negativo de competência, e quem vai resolver esse conflito de competência vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. Essa regra é a mais simples que tem. Acho que é meio óbvio, né? Entre 2 varas da mesma região, naturalmente isso sobe. Quem vai ter que resolver? Tribunal Regional do Trabalho. Agora veja. Só faça a seguinte observação no caderno para não ser surpreendido no concurso. Vara do Trabalho é sinônimo de juiz do trabalho, que é sinônimo de juiz de direito, investido em jurisdição trabalhista. Então anotem esta observação embaixo. Vara do trabalho, igual. Juiz do trabalho, igual. Juiz de direito, investido em jurisdição trabalhista. Esse juiz de direito eu vou falar depois, quando eu der a organização, que é um tema mais rápido, mas eu posso ter eventualmente um juiz estadual ou federal que julga a matéria trabalhista. Então, por exemplo, pegadinha clássica de concurso. Qual é o órgão competente para julgar conflito de competência entre juiz do trabalho e juiz estadual investido em jurisdição trabalhista da mesma região? Pessoal, qual a alternativa correta? Tribunal Regional do Trabalho. Eles podem colocar 3 expressões para vocês. Vara do trabalho, ou juiz do trabalho, ou juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Se for da mesma região, a competência será do Tribunal Regional do Trabalho. Tudo bem? Artigo 808, a linha A da CLT. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Quando que o TST resolve conflito de competência? Segunda regra. TST. TST, artigo 808, a linha B, CLT. E o TST, ele vai resolver o conflito em 3 situações. Vamos lá? O conflito entre TRTs, conflito entre varas do trabalho de regiões diversas, então, entre TRTs, entre varas do trabalho de regiões diversas, ou entre TRT e vara do trabalho a ele não vinculada. Repetindo, o TST resolverá o conflito de competência nas seguintes situações. Primeira, conflito entre TRTs, conflito entre varas do trabalho de regiões diferentes e conflito entre TRT
e vara do trabalho a ele não vinculada. Vamos imaginar isso de forma exemplificada. Vamos colocar, por exemplo, o conflito entre TRT da 2ª região, São Paulo, e TRT da 24ª região, Mato Grosso do Sul. Entre TRTs, quem que vai solucionar isso? O TST. Por exemplo, conflito entre a vara do trabalho 1 e a vara do trabalho 2. A vara do trabalho 1 vinculada ao TRT da 2ª região e a vara do trabalho 2 vinculada ao TRT da 24ª região. Conflito entre varas de regiões diferentes, a competência também é do TST. Se forem da mesma região do TRT, regiões diferentes, TST. E conflito entre TRT e vara do trabalho a ele não vinculada, imagine aqui o exemplo hipotético, entre o TRT da 2ª região e a vara do trabalho 2, ou entre a vara do trabalho 1 e o TRT da 24ª região. Quem vai resolver isso? Tribunal Superior do Trabalho. É só você cruzar de qualquer forma, resposta correta, TST. Tudo bem? Isso já cai um pouquinho mais do que a 2ª regra, do que a 1ª regra, melhor dizendo, porque isso aqui é um pouquinho mais complicado. Tranquilo? 3ª regra e a campeã de audiência. É a mais cobrada. Caiu várias vezes em prova a seguinte indagação. Eu vou colocar na lousa, a gente vai colocar assim, ó. 3ª regra. Juiz do trabalho versus juiz estadual ou federal. Quem resolve esse conflito aqui? Eu estou falando de estadual ou federal não investido em jurisdição trabalhista. Normal. O juiz do trabalho manda para o estadual devolve. Conflito negativo entre juiz do trabalho e juiz estadual. Alternativa A, TRT. Alternativa B, TST. Alternativa C, STJ. Alternativa D, STF. Alternativa E, TRE. Nada a ver, né? Com certeza, TRE não é. Certeza. Parte eleitoral tem nada a ver. A, B, C ou D? Um de cada vez. Alternativa C, STJ. Superior Tribunal de Justiça. Calma, vamos anotar na lousa da forma que eu vou colocar. Vamos entender por que o STJ. Veja, acima do juiz do trabalho, pessoal, está quem? Não está o TRT? Pode ser o TRT? Não, porque o juiz estadual ou federal não tem nenhuma vinculação com o TRT. Da mesma forma que não pode ser nem o TJ e nem o TRF. O TJ acima do juiz estadual e o Tribunal Regional Federal acima do juiz federal. Então não pode ser nem TRT, nem TJ ou TRF. Portanto, resposta correta, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Isso não sou eu que estou falando, é a própria Constituição. Está no artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição. 105, inciso 1, a linha D. Agora, a gente vai aproveitar e cruzar de todas as formas, para não ser surpreendido no concurso. O que cai muito? Eles colocam muito conflito entre
juiz do trabalho e juiz estadual, ou conflito entre o juiz do trabalho e juiz federal. Resposta correta para esses conflitos, STJ. Agora, se nós tivermos o conflito entre esses tribunais, entre TRT e TJ, ou entre TRT e TRF, resposta correta, STJ também. Ou esse conflito cruzado entre juiz do trabalho e TJ, ou juiz do trabalho e TRF, STJ. Ou esse conflito cruzado entre juiz estadual ou federal e TRT, competência também STJ. Você pode cruzar de qualquer forma aqui, resposta correta, STJ. É só você cruzar. Quem tiver com a Constituição aberta, você vai ver isso. Conflito entre tribunais. Ou entre tribunal e juiz ele não vinculado. Ou entre juízes vinculados a tribunais diversos, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. Texto constitucional. Literalidade da Constituição. Acho que todo mundo entendeu por que a regra cai mais. Porque é a mais complicada. E por fim, a quarta regra. Quando que o STF resolve conflito de competência entre matéria trabalhista? STF. Tranquilo? Resposta está no artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição, e a resposta vai ser entre o TST e qualquer tribunal. Entre o TST e qualquer tribunal, quem vai solucionar o conflito de competência? Supremo Tribunal Federal. Lá também, quando você abrir a linha O, lá fala conflito entre STJ e qualquer tribunal, entre tribunais superiores ou entre tribunal superior e qualquer tribunal. Como o TST é um tribunal superior, entre ele e qualquer tribunal, Supremo Tribunal Federal vai resolver esse conflito. Pessoal, vamos repassar isso oralmente. Então, só preste atenção, eu vou falando, vocês vão repetindo. Se nós tivermos um conflito, mais para cá, isso. Um conflito entre, é que ele não tinha jogado, né, a imagem, né? Conflito entre varas do trabalho da mesma região. Quem vai solucionar? TRT. Conflito entre TRTs ou varas do trabalho de regiões diferentes. TST. Conflito entre juiz do trabalho e juiz estadual federal. STJ. E conflito entre o TST e qualquer tribunal. STF. Tudo bem? Observação final. Coloquem assim no caderno, por gentileza. Observação final. Conforme a súmula 420 do TST, conforme a súmula 420 do TST, não há conflito de competência, entre TRT, não há conflito de competência entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada. Então, não há conflito de competência entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada. Só tome cuidado aí no caderno. Se for conflito entre TRT e vara do trabalho a ele não vinculada, quem é a competência? TST. Agora, entre TRT e vara do trabalho, eu falei não vinculado ou vinculado agora? Conflito entre TRT e vara do trabalho, ele vinculada, não há conflito de competência. É isso mesmo, né? Então, se for entre TRT e vara do trabalho, ele não vinculada, é o TST. Entre TRT e vara do trabalho, ele vinculada, não há conflito de competência. Isso é o que menciona a súmula, como eu mencionei para vocês, 420 do TST. Então, por exemplo, entre o TRT
da 24ª região e uma vara do trabalho, há conflito de competência aqui, pessoal? Entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada, não há conflito de competência. Mas aí você deve estar perguntando, mas Leone, se não há conflito de competência, há o que aqui? Isso é apenas caso de definição de competência chamada de funcional ou hierárquica. Competência funcional ou hierárquica. E aí, se o tribunal falar que a competência é dele, é dele. Se o tribunal falar que a competência é da vara, é da vara. E aí aplica-se que uma máxima que serve para tribunal, serve para concurso e serve para a vida. Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se o tribunal falar que é do tribunal, é do tribunal. E se o tribunal falar que é da vara, é da vara. É apenas caso de competência funcional. Não há conflito de competência entre TRT e vara do trabalho a ele vinculado. Isso é apenas caso de competência funcional, é o que estabelece a súmula 420 do TST. Não vão cair nessa pegadinha? Então, vamos lá de novo. Entre TRT e vara do trabalho, ele não vinculada, TST. Entre TRT e vara do trabalho, ele vinculada, não há conflito de competência, é apenas caso de competência funcional. Inciso 6. Inciso 6 do artigo 114. Veja quanta coisa, né? Esse artigo 114. Você pega livro, pessoal, por exemplo, Mauro Schiava, ele fala quase 200 folhas, só de competência do trabalho. Realmente é um tema muito, eu já estou focando direto no que vem caindo em concurso. Esse inciso 6, ele fala das ações de indenização por danos materiais, ou morais decorrentes da relação de trabalho. Ações de indenização por danos materiais ou morais decorrentes da relação de trabalho. Pessoal, isso resolveu uma grande dúvida que nós tínhamos no passado, principalmente em relação a dano moral. Não sei se tem alguém aqui assistindo aula que já tem um tempo militando na área trabalhista ou conhece a área. Imagine, eu vou trazer um exemplo prático. Hoje, muitas mulheres vêm sendo vítimas de revistas íntimas no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a mulher, ela trabalha e ao final do expediente, ela tem que ficar nua ou totalmente nua no ambiente de trabalho. Eu vou falar o nome da empresa porque isso foi divulgado na mídia. Até o ano passado, a CIA de Osasco, ela foi condenada a uma indenização milionária porque ela realizava a revista íntima nas mulheres, com aquela suspeita de furto. Então você imagina como é constrangedor para a mulher, ao final do expediente, ela tem que ficar só de roupas íntimas ou ter que ficar totalmente nua. Já teve caso, inclusive, de investigação, inclusive, como é que a expressão do julgado era uma revista íntima ginecológica. Só para vocês terem uma ideia, aonde que eles foram investigar se a mulher estava levando joias do ambiente de trabalho. E isso leva a dano moral, ação civil pública com dano moral coletivo, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Muito bem. Se essa questão chegasse no escritório de advocacia trabalhista, aonde que um advogado ia entrar com ação? Na Justiça do Trabalho. Vinha o juiz do trabalho e falava, não, dano moral é matéria civil. Mandava os autos para o juiz estadual. Vinha o juiz estadual e falava, não, esse dano moral decorre da relação de trabalho, devolvia os autos. Quanta discussão e quanto conflito de competência isso gerou. Hoje acabou a dúvida. Se nós tivermos
dano material e dano moral que decorre de relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. E para resolver qualquer tipo de dúvida, o TST também editou uma súmula, a súmula 392 do TST. Caiu no concurso. Dano material, dano moral, que decorre de relação de trabalho, competência, Justiça do Trabalho. Quiser anotar um exemplo, revista íntima, discriminação, só coloca alguns exemplos. Revista íntima, discriminação. Por exemplo, teve um julgado ano passado, que também foi emblemático, que foi uma mulher que trabalhava numa loja de roupas finas e joias, etc. E para a loja, importava muito o aspecto físico das funcionárias, a beleza, estar magra, etc. E a mulher teve um problema pessoal, ela acabou engordando muito. E aí o que a empresa acabou fazendo? Mandou ele embora, dizendo que o aspecto físico dela naquele momento não era mais compatível com a loja. Ela não teve dúvida. Ela entrou com uma ação de indenização por danos morais e ela ganhou. Né? Houve uma discriminação no ambiente de trabalho? Lógico que houve. E essa ação de competência da Justiça do Trabalho. Muito bem. Dano material, dano moral, decorrente de relação de trabalho, Justiça do Trabalho. Agora, a discussão é a seguinte. E se ocorrer acidente de trabalho? A Constituição fala em relação de trabalho. Mas e se ocorre acidente de trabalho? Vamos colocar lá. A gente está nesse pé de discussão. Acidente de trabalho. Ou também você vai colocar no caderno doença ocupacional. Acidente de trabalho ou doença ocupacional. Tem uma doença ocupacional que é a mais conhecida de todas, e vocês até o final do reta final vão sentir na pele, que é a LER. Inclusive tem um exemplo aqui presencial do que é a LER, que é a lesão por esforços repetitivos. Bancário tem muito isso, digitador tem muito isso. LER é uma doença ocupacional que é equiparada a acidente de trabalho. Tem também DORT, distúrbios ossomusculares relacionados ao trabalho, tenossinovite, são doenças ocupacionais. Hoje tem uma discussão interessante se o estresse pode ser considerado uma doença ocupacional. Né? No passado, eu lembro, até meu pai, hoje ele é aposentado, ele foi fiscal do trabalho, e você conversa com ele, eu já conversei com ele algumas vezes, ele acha que estresse é frescura. Né? Vai trabalhar, para quem trabalha não dá nem tempo de ter estresse. Né? Hoje a discussão evoluiu, o entendimento do meu pai, com devido respeito, é arraigado. Né? Hoje vem sendo estudado o estresse como uma doença. E hoje a gente trabalha no meio de trabalho, a pressão é violenta em cima da gente. Você tem que estar sempre feliz, para cima, produtivo, só alegria, dando risada, se relacionando bem. Uma máquina de perfeição. E isso leva ao estresse por essa cobrança. Né? Nós substituímos o sistema fordista pelo sistema pós-fordista ou toyotista do just-in-time de produção. E isso vem trazendo uma cobrança muito grande no ambiente de trabalho. Bom, mas se nós tivermos acidente de trabalho ou doença ocupacional, de quem é a competência para julgar essa ação? Nós temos duas regras a serem memorizadas. Então vamos lá. Primeira regra. São as ações acidentárias. As lides previdenciárias. As ações acidentárias, as lides previdenciárias, que são aquelas ações em que em uma das partes é o trabalhador segurado e outra parte é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Imagine, por exemplo, que esse trabalhador, ele foi vítima de um acidente de trabalho.
ele vai no INSS e tenta obter o benefício previdenciário. Pessoal, qual é o benefício previdenciário aqui? O auxílio doença acidentário, não é? Lembram de trabalho? Se alguém sofre acidente de trabalho, tem a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, os primeiros 15 dias de interrupção do contrato de trabalho, 16º dia seguinte, suspensão do contrato de trabalho. É muito comum o trabalhador falar que ele vai para a caixa. Na verdade, não é que ele vai para a caixa. Ele é afastado e ele recebe o auxílio doença acidentário. E quando ele retorna, existe a estabilidade do acidentado. Pelo prazo mínimo de 12 meses, ele não pode ser despedido sem justa causa. Está lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Nesse tipo de ação, do trabalhador segurado em face do INSS, qual é a justiça competente? Pergunta já caiu 1 milhão de vezes em concurso. Isso cai tanto em processo do trabalho, quanto em processo civil, quanto em direito constitucional. E também direito previdenciário. Olha, o raciocínio que eu vou fazer em vermelho, só anotem quem quiser, porque é o raciocínio do mal. É o raciocínio da banca para você cair em pegadinha. O INSS, pessoal, qual é a natureza jurídica do INSS? O INSS é uma autarquia federal. Não é isso? Autarquia federal. E você estudou lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição, que sempre quando eu tenho no processo uma autarquia, a competência é de quem? Da Justiça Federal. Então lá fala que a competência é da Justiça Federal. Portanto, a alternativa correta, Justiça Federal. Caiu na pegadinha da banca. Era isso que eles queriam. Por isso que eu coloquei em vermelho, esse é o raciocínio do mau caminho. Porque o próprio inciso 1, ele traz 4 exceções. É aquela mania que a gente tem de não ler até o final. E uma das exceções, pessoal, é o acidente de trabalho. Então a competência é da Justiça Federal? Não. Não é. Isso é pacífico, não tem discussão. Competência não é da Justiça Federal. Por quê? Porque a Constituição traz 4 exceções. E uma das exceções, acidente de trabalho. Então seria da Federal se não fosse acidente de trabalho. Bom, então deve ser Justiça do Trabalho. Errado também. Resposta correta, Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual. Isso está nas súmulas 235 e 501 do STF e a súmula 15 do STJ. Súmulas 235 e 501 do Supremo e a súmula 15 do STJ. Repetindo, as ações acidentárias, lides previdenciárias do trabalhador segurado em relação ao INSS, a competência da Justiça Comum Estadual. Fundamentação está toda na lousa. Pessoal, ninguém entende essa competência. Eu discordo, assim, ninguém entende. Essa competência não deveria ser da estadual. Por quê? Porque o concurso da magistratura estadual não cai nem trabalho e nem previdenciário. Agora, você imagina um juiz estadual que o cara se matou de estudar penal, processo penal, civil, processo civil, o cara cai numa vara acidentária. Só para julgar isso aqui, acidente de trabalho. Deve ser aquela vara que não é muita gente que disputa não, né? Para vir, para cair nessa vara. Isso deveria ser da Justiça Federal, que já cuida de situações previdenciárias, as outras, ou trabalhista, mas não da Justiça Comum Estadual, e por incrível que pareça é.
Mas memorizem, o objeto dessas ações é o benefício previdenciário e as partes são o trabalhador segurado de um lado e o INSS de outro lado. Essa é a primeira regra. Segunda regra. A segunda regra são as ações indenizatórias. Ações indenizatórias. Envolvendo danos materiais, danos morais ou até danos estéticos. Tem muito empregado que sofre acidente de trabalho e ele tem um dano estético. Ele perde um membro, tem uma cicatriz profunda, são o que a gente chama de danos estéticos. Pode jogar na lousa. E o STJ entende, eu particularmente discordo, mas é entendimento do STJ, que os danos estéticos seriam uma terceira categoria de danos. Eu entendo que danos estéticos levaria a indenização material e moral, mas a minha opinião pouco importa, entendimento do STJ, danos estéticos como uma terceira categoria ou espécie de danos. Veja, nesse tipo de ação, de um lado nós temos o empregado, e de outro lado nós temos o empregador. Qual é a justiça competente nesse caso? Conseguem visualizar que a ação não é a mesma? Lá qualquer objeto, benefício, previdenciário e as partes, trabalhador e INSS. Aqui o objeto, danos materiais, morais e estéticos, cujas partes são o empregado e o empregador. Nesse caso, a justiça competente é a justiça do trabalho. Isso com base no artigo 114, inciso 6 da Constituição e súmula vinculante 22 do STF. Isso está pacificado. Artigo 114, inciso 6, que levava uma discussão, mas agora, com a súmula vinculante 22, resolveu o problema. A ação do empregado contra o empregador, acidente de trabalho e justiça do trabalho. Tudo bem? Mas ainda não esgotamos. Falta uma observação final para a gente terminar isso aqui e a aula, né? Anotem, por gentileza. É até uma pergunta, né? Coloquem lá. Qual é a justiça competente? Qual é a justiça competente no caso de ação de indenização, por danos materiais ou morais, decorrentes de acidente de trabalho, movidas pela viúva ou filho de empregado falecido. Movidas pela viúva ou filho de empregado falecido, em face do empregador. Ponto de interrogação. Em face do empregador. Isso é muito comum no Brasil. O empregado sofreu um acidente de trabalho e ele acaba falecendo. O ano passado teve um julgado, vou falar para vocês, foi proibido em vários países do mundo, na maioria dos países do mundo, o contato com amianto.
O amianto é uma substância cancerígena. Se você respira, aquilo vai sendo acumulado no seu corpo, você pega câncer e morre. O que aconteceu? O empregado faleceu, doença ocupacional, a viúva entrou com ação de indenização contra a empresa. O que a empresa alegou? A empresa alegou ilegitimidade ativa de causa. O Código do Processo Civil adotou a teoria eclética de Liebman nas condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, interesse processual, legitimidade das partes, alegando a carência de ação e extinção do processo sem resolução do mérito. O que o TST decidiu? Não. A viúva tem legitimidade para entrar com a ação. E no caso do falecimento do empregado e a ação sendo movida pela viúva, isso é o que a gente chama, pessoal, eu quero que vocês anotem, isso é um termo técnico. Isso é chamado de dano em ricochete. Dano em ricochete, também chamado de reflexo ou indireto. Dano em ricochete, pode deixar na lousa, dano em ricochete, reflexo ou indireto. O nome ricochete é muito bom, né? Pense no ricochete da bala. Não bate, reflete. Se o empregado morre, pessoal, naturalmente afeta reflexamente quem? Os familiares, amigos. Então são danos chamados de indiretos, reflexos ou em ricochete. Está aí um exemplo. O empregado sofre um acidente de trabalho, morre, não atinge indiretamente a viúva, os filhos. Qual é a justiça competente, pessoal? O que a súmula vinculante fala é do empregado em relação ao empregador. Se morre, a súmula vinculante é omissa. Então você vai colocar, vamos colocar em preto, que a posição majoritária, isso não é pacífico, posição majoritária, também da justiça do trabalho. E a posição majoritária da justiça do trabalho, principalmente com o cancelamento da súmula 366 do STJ, que defendia a justiça comum estadual. Então, repetindo, nesse caso, a posição que vem prevalecendo é a competência da Justiça do Trabalho, porque foi cancelada a súmula 366 do STJ, que defendia a competência da Justiça Comum Estadual. Isso causava muita estranheza no passado. Empregado vivo, Justiça do Trabalho. Empregado morto, Justiça Comum Estadual. Quer dizer, hoje, empregado vivo ou morto, prevalece o entendimento da Justiça do Trabalho. E o TST condenou a empresa numa indenização. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção, sempre um prazer dar aula para vocês. Já vamos partir agora para as perguntas, né? Os 15 minutos finais são dedicados às perguntas. Obrigado pela atenção, sempre um prazer dar aula para vocês. Bom restante de aula, pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, bom descanso, até a nossa próxima aula. Estudem, toda aula minha é assim, eu acabo dando muita informação mesmo. Estudem, nas próximas aulas vão mandando as suas dúvidas, que a gente vai respondendo aí com todo o prazer. O mais importante é vocês conseguirem aprovação e quem sabe aí em 2011, já na próxima virada, já ao leito do estágio probatório. É isso que a gente deseja para vocês, tudo bem? Vamos lá responder as perguntas que foram enviadas. Primeira pergunta aqui, uma pergunta do Diego Silveira. Diego Silveira, lá de Santa Catarina, Imbituba. Um abração, pessoal de Imbituba, Santa Catarina. Espero que todos estejam aí, começando o ano firmes no estudo. Professor, no que tange a competência internacional da Justiça do Trabalho, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. O empregado é domiciliado na cidade de São Paulo, legal, e foi contratado por uma empresa na cidade do Rio de Janeiro para prestar serviços na Itália. A empresa contratante, que é estrangeira, tem filial em Belo Horizonte e Manaus. Pergunto,
Qual seria a vara do trabalho competente para o empregado ajuizar uma ação trabalhista visando a recuperação da lesão de direitos sofridos durante a prestação de serviços na Itália? Abraço, Diego Silveira, parabéns pela aula, você é ótimo, muito obrigado. Olha, Diego, esse é um tema extremamente polêmico. Se você pesquisar tanto o Bezerra Leite quanto o Mauro Schiavi, a jurisprudência, o que se entende é que para que a ação seja ajuizada aqui no Brasil, basta que essa empresa tenha um representante aqui, até para viabilizar a notificação. Agora, em relação à localidade, você encontra todas essas posições. Há quem defende a contratação, há quem defenda a prestação dos serviços. E há quem defenda, que é a posição que eu adoto, numa situação complexa dessa, o que for melhor para o empregado por critério de prevenção. Como uma empresa ele tem domicílio num lugar, a empresa tem filial num outro lugar, tem sedes, filiais, etc., ele que vai escolher o que é melhor para ele, porque o escopo da norma foi facilitar o acesso do trabalhador ao judiciário e, nesse ponto, a CLT é omissa. Não há entendimento majoritário na doutrina, na jurisprudência, você encontra todas essas posições. Isso não é questão de primeira fase, é uma questão de discursiva, você coloca e adota a sua posição e se posiciona. Eu adotaria o local que facilita o acesso dele, tendo em vista o escopo da norma na hermenêutica, que é o de facilitar o acesso. Ok? Vamos lá, segunda pergunta da Sandra Loureiro, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Abração pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pessoal lá deve estar, né, firmes e fortes aí para defender até o território deles. Né? Assim, não, nós, aqui as vagas são nossas, não tem nada disso. Na verdade, assim, quanta gente aqui em São Paulo passa de outro estado, então vai fazendo o seu papel. Eu sempre falo isso porque quando o concurso é no estado, parece que o pessoal fica com mais pressão. O pessoal não tem nada disso. E, por incrível que pareça em concurso público, você não está disputando com ninguém. Na verdade, você está disputando com você mesmo. Quando chegar seu nível, já chegou seu nível, com certeza você vai conseguir a sua aprovação. Então, adote um comportamento de solidariedade, ajude os colegas, e quem tiver em condições vai ser aprovado. Quem não tiver, vai chegar o seu momento, e assim por diante. Um abração para todos em Campo Grande. Bom dia, caro professor Leone, desejo ao senhor e sua família um excelente ano 2011, muito obrigado. Quero parabenizá-lo pela metodologia utilizada em suas aulas, facilitando o entendimento do conteúdo, que é um tanto complexo, a todos os seus alunos, Sandra. Olha, muito obrigado pelos elogios, Sandra. Eu amo dar aula, procuro preparar minhas aulas com dedicação, disciplina, muita didática, e processo do trabalho não é fácil. É a matéria mais difícil de concurso de TRT, não tem jeito, é uma matéria muito puxada. Eu não posso dar uma aula superficial para vocês, porque não adianta dar o básico, todo mundo sabe. O Roberto Chiniachik falava uma frase que é muito importante. Se você fizer igual a todo mundo, você será mais um na maioria. Então, para você se destacar, inclusive no concurso, você tem que fazer esse a mais. E eu tenho que dar esse a mais para vocês. Lógico que eu não dou com a profundidade que eu dou na magistratura, mas eu também não posso dar uma aula superficial para vocês. Eu já estou dando um nível, visando aí você ter um diferencial e ir com tudo para a prova, abordando o conteúdo programático. Mas obrigado, viu, Sandra, pelos elogios. Próxima pergunta da Juliana Matos Pereira, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Abração pessoal de Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, professor, bom dia. Fiquei com a seguinte dúvida, vamos lá. Bailarinos contratados por determinada pessoa jurídica cuja atividade requer viagens constantes para temporadas de espetáculos realizados pelo próprio empregador. Legal. Como enquadrá-los no parágrafo 1º? Veja bem, ó. Quem que está viajando nesse caso? Aí você tem que pensar. É a empresa que está viajando ou são os bailarinos? Em tese são os bailarinos. A empresa em tese é fixa e eles fazem apresentações em vários lugares. Então, em princípio, o enquadramento se dá no parágrafo 1º de empregados viajantes. E aí, aonde que a ação vai ser ajuizada? No local que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, na falta domicílio do empregado ou localidade mais próxima. Agora, se a empresa é móvel, ela vai junto com os bailarinos, e isso existe na prática, aí você enquadra no parágrafo 3º, aí é local da contratação ou local da prestação de serviços. Tá? Em princípio, eu enquadro no parágrafo 1º,
mas a depender da situação prática, você pode enquadrar no parágrafo 3º. Pessoal, o direito do trabalho é assim, vai depender do caso concreto. E aí, se a banca perguntar, tem que trazer elementos para você enquadrar ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 3º. Encerramos as questões. Obrigado pela atenção, bom restante de aula, pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até a nossa próxima aula.